Bom, quem acompanha o canal há algum tempo deve ter percebido que nos últimos anos eu passei a me interessar cada vez mais por questões ligadas à bruxaria, à imagem e à representação do diabo, esse tipo de coisa. Inclusive, existe uma playlist aqui no canal em que eu, muito paulatinamente, sem compromisso nenhum com acabar, resolvi fazer um projeto compilando comentários sobre obras que falam justamente dessa representação do diabo na literatura. Mas justamente por conta desse meu interesse nessa área, que enfim é uma área que desde então eu venho diletantemente estudando, eu, por conta então disso, acabei entrando em contato com um caso que desde o início me intrigou muito. Já fazia bastante tempo que eu queria trazer esse caso para cá, mas nunca havia a oportunidade, então agora chegou este momento, tá? Para poder falar sobre esse caso, que é um caso histórico que aconteceu no Piauí na época da colônia, para poder falar desse caso, então, eu vou me basear em duas fontes, em dois textos, que abordam especificamente o caso em questão, mas é claro que ao longo dessa minha fala eu vou trazer alguns outros textos que possam contribuir de alguma maneira para o estabelecimento de alguns comentários aqui. Mas, enfim, o primeiro desses textos, fonte aos quais eu recorri, se intitula Transgressão na Calada da Noite, um sabá de feiticeiras e demônios no Piauí colonial. Esse artigo foi publicado na revista Texto de História em 2006 e foi escrito pelo Luiz Motti, que é professor titular de Antropologia da Universidade Federal da Bahia. O segundo texto, que inclusive foi o texto que me apresentou a essa temática, é esse livro intitulado O Sabá do Sertão, Feiticeiras, Demônios e Jesuítas no Piauí Colonial de 1750 a 1758. Trata-se de um livro escrito pela Carolina Rocha. Eu não me lembro agora se esse daqui é um livro que, enfim, surge a partir do mestrado ou a partir do doutorado da Carolina, mas ainda assim, enfim, não sei se é fácil de encontrar esse livro também, mas fica desde já a minha recomendação. Então veja que aqui nós já temos, de maneira muito clara, nos títulos desses dois livros, ou melhor dizendo, desses dois textos, qual vai ser o tema desse vídeo, que é esse sabá, quer dizer, essa reunião de bruxas que aconteceu no Piauí durante a época da colônia, mais especificamente em 1750, e a confissão sobre a participação nesse sabá foi recolhida por um padre jesuíta em 1758. E aí, para poder estruturar essa minha fala, eu segui mais ou menos aqui a mesma linha de raciocínio da Carolina Rocha, autora do Sabá do Sertão. Eu vou dividir esse vídeo em 4 partes. Primeiro, eu vou começar com uma breve introdução pensando na construção de um determinado discurso sobre a bruxaria na Europa. E aí, por tabela, eu vou falar um pouquinho também sobre a construção de determinado discurso, a construção e a modificação de um determinado discurso sobre o diabo. Depois, em um segundo momento, eu vou refletir sobre como esse mesmo discurso penetra ou não nos meios intelectuais e eclesiásticos portugueses. Em um terceiro momento, eu chego à realidade colonial brasileira frente a uma religiosidade que se conjugou a partir da dinâmica própria da colonização. E, finalmente, eu comento sobre o caso específico de um suposto sabá ocorrido em meados do século XVIII no Piauí colonial. Antes de mais nada, existe um consenso, partindo então para essa primeira parte do vídeo, no que se refere à transformação que a imagem do diabo sofreu a partir de algum momento da Alta Idade Média. Então, por exemplo, até o século IV havia uma diferença expressiva no modo como a igreja e a população iletrada interpretavam, cada uma à sua maneira, o diabo. Então, enquanto os relatos monásticos sobre o diabo tinham um caráter
flagrantemente negativo, com o diabo surgindo como uma entidade maligna que tenta os fiéis, que tenta desviar as pessoas, a cultura folclórica e, portanto, popular europeia oferecia um olhar completamente diferente sobre essa mesma figura, na medida em que, em vários contos populares, ou mesmo em peças de teatro, quando nós pensamos em uma produção intelectual escrita, o diabo era uma figura meio ridícula, a quem se podia enganar com relativa facilidade e cuja monstruosidade era mais risível do que assustadora, mesmo porque, ao mesmo tempo em que o diabo era essa figura monstruosa, ele também era um agente que seduzia as pessoas, então ele não podia ser tão assustador assim. E aí, sobre isso, existe um livro que eu adoro e que eu sempre que posso recomendo, que é esse O Diabo, a Máscara Sem Rosto, do Luther Link. Eu não sei se é fácil de encontrar esse livro, ele foi publicado pela Companhia das Letras em 1998, mas enfim, aqui o Luther Link ele pega a imagem do diabo em várias épocas e percebe essas mudanças na representação desse personagem. Na página 43 dessa minha edição, que é o início do capítulo 2, chamado A Aparência do Diabo, que por si só já renderia toda uma discussão interessantíssima aqui para esse primeiro momento do vídeo, mas eu não faria essa discussão, porque senão eu vou me alongar muito. Mas enfim, na página 43 aqui do livro, o autor diz o seguinte, pensando mesmo em como, durante certo tempo, a imagem do diabo tinha algo de risível. Tá? Então ele diz o seguinte: observando pinturas medievais de diferentes santos, vemos os mesmos rostos, e só com o auxílio de uma iconografia fixa de atributos, conseguimos distinguir, por exemplo, Pedro de Paulo ou Marcos de Lucas. Vemos as chaves e sabemos que é Pedro. Vemos um boi e sabemos que é Lucas. Mas como reconhecemos o diabo? Pelos chifres? Pelo rabo? Infelizmente, muitas vezes o diabo não tem chifres nem rabo, nem forcado, nem cascos fendidos. E não reconhecemos o diabo só porque ele parece mal, pois às vezes ele é inegavelmente cômico. E aí o autor avança. Então veja, né? Então durante grande parte do tempo, o diabo tinha esse duplo caráter. Né? Então, segundo os monges, ele tinha um caráter mais negativo, segundo a população, ele tinha um caráter não tão negativo assim, na medida em que se podia enganá-lo, etc. e tal. Só por volta do século XI, o diabo vai se tornando verdadeiramente abominável entre as classes populares, graças à penetração cada vez maior daquele discurso eclesiástico sobre o mal, justamente nessas classes. Além disso, no século XII, começam a pipocar histórias sobre pactos com o diabo para se obter toda sorte de vantagens. E isso foi se assentando no imaginário popular, ao mesmo tempo em que práticas como o exorcismo passaram a ser ali rituais cada vez mais espetacularizados. E aí veja, com o passar dos anos, uma série de coincidências trágicas foram consolidando a ideia de que a humanidade estava próxima do fim, né? Então o dia do juízo final estava acabando, porque várias coisas ruins estavam acontecendo, e consolidou-se a esta época a ideia de que o diabo era o grande responsável por tudo de ruim que acontecia no mundo. Então, por exemplo, entre os séculos XIV e XVII, houve uma série de doenças, guerras, houve o avanço dos turcos e dos árabes, houve a reforma protestante, etc, etc, etc. Tudo isso foi interpretado, pelo menos pela Igreja Católica, como um sinal da atividade do diabo, que certamente não deveria estar agindo sozinho no mundo. Ele devia ter, segundo o que se pensava na época, algum tipo de agente neste plano físico em que vivemos. E a identidade desse agente foi se modificando. Tá aqui. A identidade desse agente, ela foi se modificando conforme o lugar e conforme a época. Sobre isso,
O Jean Delumeau, neste livro aqui, História do Medo no Ocidente, ele afirma que muçulmanos, judeus, cristãos novos, mulheres de modo geral e bruxas em particular foram sendo interpretados continuamente como esses agentes de Satã. E essa mudança na interpretação sobre o diabo é significativa para que, já no século XIV, mais especificamente durante um julgamento ocorrido em Toulouse, na França, entre 1330 e 1340, surgisse uma palavra muito importante nos documentos da Inquisição, a palavra sabá, que era usada para descrever um tipo de anti-igreja, de seita, feita para adorar o diabo a partir de uma série de elementos que foram se associando ao longo dos anos. Então, de início, o sabá ele tinha uma concepção muito restrita, só que aos poucos vários outros elementos começaram a ser incorporados a esse discurso, a esse imaginário sobre o que seria esse sabá. Então, nos sabás, o próprio diabo surgia na forma de animais, especialmente o bode. Nesses encontros, objetos sagrados como hóstias e crucifixos eram profanados. Os sabás aconteciam em lugares ermos para poder preservar o segredo do que acontecia nesse tipo de reunião, e geralmente as mulheres iam até os sabás voando em vassouras, impelidas pelo vento ou transformadas em pássaros. O que não se sabia ao certo era se esse voo acontecia de fato ou se ele não passava de uma ilusão produzida pelo próprio diabo. Não era incomum também que as mulheres que eram acusadas de frequentar os sabás também fossem acusadas de se engajar em orgias profanas, né? Em muitos casos, essas mulheres dizia-se que sequestravam e matavam crianças não batizadas para oferecer a carne delas em sacrifício ao diabo, para fazer dessa carne um banquete, ou ainda para fazer ungüentos utilizando essa carne para que essas bruxas passassem no corpo. Havia, claro, um caráter coletivo nesses sabás, então era sempre um conciliábulo e nunca uma cerimônia secreta, individualizada, realizada por apenas uma bruxa. E em alguns momentos, essas mulheres, estando ali no sabá, elas cantavam e dançavam. Em outros momentos, elas performavam uma espécie de missa invertida, que era justamente para poder tirar sarro da fé católica, e por aí vai. Mas o principal elemento de um sabá era o pacto firmado entre a bruxa e o diabo. Nesse pacto, em troca de algum tipo de poder ou de vantagem, a bruxa negava a fé cristã, incorrendo no pecado da apostasia, e oferecia a sua alma ao diabo, o que era um crime de heresia imperdoável, na medida em que a alma não pertence à pessoa, e sim a Deus, segundo a liturgia católica daquele período. Então, essa é a principal diferença entre a feiticeira e a bruxa. A feiticeira usa da magia ao manipular espíritos, ao manipular elementos da natureza, de modo a proteger ou amaldiçoar alguém, a fazer uma amarração amorosa, ou a acabar com um casamento, a criar um amuleto de cura, ou então controlar fenômenos da natureza, como a chuva ou a seca. Então, veja, a feiticeira, ela podia ser acusada, ela podia ser condenada, por exemplo, por colocar mal olhado em alguém, por deixar alguém doente, por matar o gado do vizinho, esse tipo de coisa. Já a bruxa era condenada por apostasia e heresia, e também por tudo aquilo que essas duas primeiras acusações implicavam. Então, matar crianças durante o sabá, se engajar em orgias, esse tipo de coisa. Evidentemente
que vários desses elementos do sabá, como por exemplo o voo das bruxas e a transformação dessas mulheres em animais, como corujas, enfim, isso já fazia parte do folclore de várias partes da Europa. Então, já havia no imaginário popular essa ideia de que, em alguns momentos, algumas pessoas conseguiam se transformar, as pessoas conseguiam levitar, esse tipo de coisa. De modo que os inquisidores, eles não tiveram que inventar nada nesse sentido, mas antes eles tiveram de unir uma série de elementos desconexos que, por já fazerem parte do imaginário coletivo e popular, foram muito bem aceitos pelos camponeses, que, aliás, conviviam bem até então com a ideia de feitiço. Então, quando alguém queria achar um objeto perdido, ou então curar uma pessoa, se vingar de um desafeto, fazer uma amarração, acabar com um casamento para poder ficar com uma das partes envolvidas, era só a pessoa ir procurar uma feiticeira que tudo se resolvia. Então, entre as camadas populares, a noção de pacto com o diabo não era uma questão a ser considerada, ou pelo menos isso não era tão preocupante quanto os efeitos imediatos da feitiçaria. Ou seja, pouco importa o que você faz com a sua alma, se você vende ou não a sua alma. O importante era que essa bruxa, essa feiticeira, não prejudicasse a ordem social. Só que, como eu disse antes, houve um ponto de virada a partir do qual a bruxa, assim como esses outros agentes e cúmplices do diabo, passou a ser vista como um bode expiatório, como um inimigo a quem se podia responsabilizar diante de tudo o que acontecia de ruim. Note que os elementos dessa equação vão se tornando cada vez mais sólidos. Então, some aí um mundo varrido por catástrofes de diversas ordens, um clero frágil e que vivia caindo em tentação, a sobrevivência de uma mentalidade mágica e, principalmente, a cristianização imperfeita dos camponeses, e isso acabou permitindo a existência simultânea de elementos cristãos e pagãos. Tudo isso fez com que, principalmente a partir do século XV, esse medo crescente da bruxaria fosse se consolidando. Inclusive, o século XV é o auge desse medo erudito da bruxaria. Prova disso é a publicação do Martelo das Feiticeiras em 1486. Hoje em dia, eu tenho essa edição aqui do livro que saiu pela Rosa dos Tempos, enfim, não sei se há outras para se comprar por aí, mas eu gosto bastante dessa daqui. E veja, o Martelo das Feiticeiras, ele não é o único, mas talvez ele seja o mais importante manual de caça às bruxas produzido naquela época ali do século XV. E aí, só para você ter uma ideia da dimensão desse medo erudito em respeito à bruxaria, só na França, a partir da segunda metade do século XV, foram publicados mais de 30 manuais no mesmo estilo aqui do Martelo das Feiticeiras. E aí, falando nesse livro, se você pega a questão 2 da parte 1, os autores estabelecem aqui 4 pontos essenciais da bruxaria com base nesses discursos sobre o que eram os sabás. Isso que eu vou ler para vocês está entre as páginas 105 e 106. Atentemos em particular para o fato de que, para a prática desse mal abominável, a bruxaria, são necessários 4 principais elementos. Em primeiro lugar, é necessário, do modo mais profano, renunciar à fé católica ou negar de qualquer maneira certos dogmas da fé. Em segundo lugar, é preciso dedicar-se de corpo e alma à prática do mal. Em terceiro lugar, há de ofertar-se crianças não batizadas a Satã. Em quarto, é necessário entregar-se a toda sorte de atos carnais com íncubos e súcubos e a toda sorte de prazeres obscenos. E por mais que hoje em dia várias das coisas aqui descritas soem patéticas, porque de fato elas são, é muito importante salientar que
a influência do martelo das feiticeiras nesse momento de caça às bruxas foi bastante consistente até pelo menos ali o finalzinho do século XVI, início do século XVII, que é quando o pensamento cético passou a ganhar mais força, o que, juntamente com o desgaste da imagem da bruxa e do diabo, graças à superexposição conseguida pelos julgamentos, execuções e exorcismos públicos, tudo isso acabou fazendo com que, aos poucos, os eruditos passassem a considerar a bruxaria como um desvio da imaginação sem fundamento na realidade. E eu falei um pouco sobre essa ideia de uma imaginação desviante, de uma imaginação doente, no meu vídeo sobre os salgueiros, do Algernon Blackwood. Eu falei brevemente sobre isso, mas caso isso lhe interesse, veja lá esse vídeo na descrição. Mas, enfim, além disso tudo, a existência dos sabás nunca foi suficientemente comprovada, de modo que, aos poucos, toda essa história foi sendo considerada como uma crendice pelos eruditos. O problema é que a população camponesa tinha sido tão exposta a esses discursos, a esse imaginário, que ela estava imersa nessa mentalidade mágica e nesse medo do diabo. E é claro que essas mudanças elas não ocorrem de maneira homogênea e nem simultânea. Então, por exemplo, ao passo que alguns países já foram abandonando essa ideia de bruxaria como algo sério logo de início, outros demoraram um pouco mais de tempo para fazer isso. Por exemplo, o parlamento inglês ele só revogou a lei que considerava a bruxaria algo real e, portanto, ilegal em 1736. Enquanto no resto da Europa o fenômeno da caça às bruxas foi bastante consistente, em Portugal a coisa muda de figura principalmente pela junção de 4 fatores. Em primeiro lugar, as feiticeiras eram bastante procuradas pelas camadas populares e faziam feitiços e amuletos à base de ossos humanos, sangue, urina, unhas, cabelos, animais, pólvora, enxofre, restos de hóstia, etc. e tal. Portanto, havia, dentro do imaginário português sobre a feitiçaria, uma junção entre a ritualística cristã e elementos pagãos na execução dessa religiosidade popular. Mesmo porque o cristianismo vivido pelos camponeses, não apenas em Portugal, mas de maneira geral, era marcado pelo desconhecimento dos dogmas da liturgia e dos sacramentos da igreja. Então é isso, a pessoa se dizia católica, se dizia cristã, mas a pessoa não entendia efetivamente todos os dogmas que a igreja propunha. Ela não entendia todos os passos da liturgia da missa. Ela não sabia dizer exatamente qual a função de cada um dos sacramentos, né? Então, por exemplo, mais da metade das pessoas processadas pela Inquisição portuguesa foram acusadas de executar algum tipo de cura porque eram magistas, eram feiticeiros, né? O que essa recorrente procura por feitiços para curar as enfermidades é sintomático de uma população que provavelmente se alimentava mal, que tinha pouquíssimos médicos e que sempre era acometida ali por um sem fim, por um sem número de doenças, né? E aí existe um livro muito interessante aqui, do Francisco Bettencourt, chamado O Imaginário da Magia, Feiticeiras, Adivinhos e Curandeiros em Portugal no século XVI. Eu não sei se é fácil de encontrar esse livro, mas caso você encontre, eu recomendo fortemente também. Ele foi publicado pela Companhia das Letras em 2004. Aqui o autor ele aprofunda bastante essa discussão sobre como esses personagens aqui, né, as feiticeiras, os adivinhos e os curandeiros, eram vistos em Portugal mais ou menos nessa época ali do século XVI e um pouco antes também. Então esse é o primeiro elemento importante a se considerar no que se refere a como esse imaginário da caça às bruxas chegou em Portugal, né? Então essa força da feitiçaria popular. O segundo elemento a se considerar é o seguinte: a Reforma Protestante não teve tanto impacto na realidade portuguesa, de modo que a ritualística católica
ainda era bastante forte em Portugal. E aí, sobre isso, a Carolina Rocha, ela cita um pesquisador desse assunto, e aí na página 98 dessa minha edição, do Sabá das Feiticeiras, do Sabá do Sertão, ela diz o seguinte, assim, o pesquisador que a Carolina Rocha cita se chama Kate Thomas, mas enfim. Então é dito o seguinte, foi a reforma que, ao retirar o ritual protetivo do catolicismo, fez com que a bruxaria parecesse ser um perigo sério para as pessoas comuns. Então, nós temos esse segundo elemento a se considerar. Como não houve em Portugal uma onda forte da igreja protestante, àquela época, essa questão do medo das bruxas não vingou, porque a igreja católica ainda era muito forte e dizia, olha, para você não ser atentado pela bruxa, é só você continuar aqui conosco. Né? Então, veja, e aí nós já vamos para o próximo ponto a se considerar, que é o seguinte, tradicionalmente, a intelectualidade eclesiástica portuguesa era muito influenciada pelo pensamento de São Tomás de Aquino. Segundo, né, o São Tomás de Aquino, o diabo não tinha uma existência imanente e nem tampouco era tão poderoso assim, tendo em vista que o poder do diabo só ia até onde Deus permitisse. Então, essa história de que o diabo conseguia conceder poderes e as bruxas conseguiam voar ou se transformar em aves não fazia muito sentido para a Igreja de Portugal, porque a ideia era que tudo não passava de ilusão, uma vez que o diabo não poderia modificar a obra de Deus. E se era tudo uma ilusão, não havia o que temer, no fim das contas. O que era preciso, então, era ser temente a Deus, uma vez que, sem a permissão dele, o diabo não poderia fazer muita coisa. Ou seja, se você fosse um bom católico, Deus não consentiria com o seu castigo e o diabo não poderia te afetar, te ferir de maneira alguma. Por isso, bastava ter fé, ser batizado, se confessar de vez em quando, comungar, recorrer ao exorcismo, à água benta, ou ainda às relíquias dos santos, fazer sempre que possível o sinal da cruz, chamar pelos nomes de Jesus e Maria, rezar e, finalmente, jejuar. Então, se você fizesse isso, algumas dessas práticas, ou de preferência todas elas, com alguma frequência, o diabo não poderia te fazer mal. E aí na página 112 aqui do Sabá do Sertão, a autora diz o seguinte: a formação intelectual das elites lusas contribuiu para que estivesse ausente nos seus discursos a concepção de um diabo imanente, capaz de alterar o curso dos acontecimentos humanos e manter sob seu domínio uma quantidade significativa de agentes formadores de seitas secretas responsáveis por disseminar todo tipo de malefícios e desgraças. O pensamento tomista dominou o ensino nas escolas portuguesas e gerou o relativo ceticismo da intelectualidade lusa frente às questões sobre bruxaria. Segundo Paiva, e aqui a autora cita ele, São Tomás não alude a sabás, a mortes provocadas pelas bruxas, a destruição das colheitas, a produção de devastadoras tempestades, as cerimônias de adoração ao diabo e etc. Os únicos malefícios que refere são o mal olhado e a possibilidade de o diabo interferir na capacidade sexual dos homens. Além disso, foi evidente a sua determinação em limitar os poderes diabólicos a certos parâmetros e, acima de tudo, a autorização divina. Né? Então, por isso mesmo, enquanto só na França, como eu disse antes, em meados do século XVI, mais de 30 tratados foram publicados sobre o problema da bruxaria, em Portugal, apenas 2 tratados sobre essa mesma temática foram publicados, e essas publicações aconteceram no século XVII, quando essa questão já estava resolvida no resto da Europa. Um desses tratados quase não teve repercussão, quase não teve alcance, porque falava basicamente sobre as curas promovidas por feiticeiros. Né?
Já o outro tratado rendeu um pouco mais de polêmica, mas não pelo tema da bruxaria em si, ou apenas pelo tema da bruxaria, né? Esse segundo tratado defendia que as bruxas e o diabo não tinham tanta força quanto se dizia na época, né? Retomando então esse pensamento tomista. E principalmente esse tratado ele ficou famoso porque ele entrou em uma polêmica com a área da medicina, porque o autor desse segundo tratado dizia que muitas das doenças atribuídas à bruxaria e à ação do diabo, até por médicos da época, eram, na verdade, fruto de causas naturais, como, por exemplo, o envenenamento ou doenças sazonais. Então, a situação em Portugal só muda de figura durante a colonização. E essa mudança, na verdade, nem ocorre tanto em Portugal, mas sim na colônia. Então, veja, a necessidade de catequizar os indígenas expulsou o diabo da Europa e o levou até essa terra distante com povos de costumes tão diferentes. E por mais que se diga que os portugueses idealizaram o Brasil como um novo Éden de natureza exuberante, o que não deixa de ser verdade em certa medida, há também um outro discurso que foi sendo construído paralelamente a este primeiro sobre esse universo colonial que foi aos poucos sendo visto ao mesmo tempo como paradisíaco e infernal, iniciando aquilo que a Laura de Mello e Souza chamou de sentido infernal da colonização, aqui nesse livro incontornável sobre o tema, que é O Diabo e a Terra de Santa Cruz, Feitiçaria e Religiosidade Popular no Brasil Colonial. Enfim, se você se interessou por toda essa temática, eu acho que essa é uma leitura imprescindível para você, tá? Mas, enfim, e veja só, né? Toda essa construção de um sentido infernal da colonização se consolida, sobretudo, depois da vinda dos jesuítas ao Brasil em 1549. Isso porque, se por um lado a natureza era glorificada, por outro, os nativos foram sendo demonizados, principalmente depois do convívio com os degradados do reino. Então, sempre que alguém era condenado em Portugal, essa pessoa era enviada para uma das colônias, não apenas para o Brasil, para Angola e, se não me engano, para São Tomé e Príncipe também. Mas, enfim, então, veja, imagine o tipo de pessoa que era enviada para cá, né? Então, por conta disso, digamos assim, o ambiente da época não ficou tão interessante assim. E por mais paradisíaca que fosse a natureza daqui, isso não diminuía o desconforto e todas as dificuldades da vida na colônia. Porque era isso, você saía da sua casa lá em Portugal e vinha para uma terra que você não conhecia, que tinha um clima totalmente diferente, uma natureza totalmente diferente, um povo totalmente diferente, e você tinha que se virar aqui. Não estou dizendo que, ó, coitadinhos dos colonos, né? Mas ainda assim, há que se considerar que havia ali algum tipo de dificuldade, enfim, intrínseca a esse processo. Com isso, o apelo ao sobrenatural e ao mágico foi sendo ressignificado. Então, o sentido de bruxaria, de superstição, de feitiçaria foi sendo ampliado graças ao contato entre os europeus, os africanos e os indígenas. E se antes o diabo não tinha ali um relevo expressivo em Portugal, na colônia ele passa a ganhar cada vez mais força, já que a idolatria desses outros povos foi sendo demonizada pelos portugueses. Então, nos autos de acusação dos inquisidores, havia casos de indígenas que faziam magias para conseguir fazer sexo com pessoas casadas. Havia casos de pajés que se recusavam a ir à missa e, enfim, incentivavam outras pessoas a não ir também. Havia casos de mulheres que supostamente tinham grimórios, né, livros de feitiço, ou então de homens que conseguiam invocar e mesmo incorporar algumas entidades.
Mas um dos casos com os quais eu entrei em contato ao longo dessas minhas leituras, que mais me chamou a atenção, foi o de uma mulher que roubou um pedaço de hóstia pelo seguinte motivo. Isso que eu vou ler está na página 142 aqui do Sabá do Sertão. Segundo Joana, que era essa mulher que roubou a hóstia, o objetivo do sacrílego delito era conseguir prisão pelo tribunal e, assim, livrar-se dos maus tratos e crueldades de seu marido, que estava especialmente furioso por conta do sumiço de 2 frangos e uma galinha furtados de sua casa em sua ausência. A ré disse que, ao lembrar-se do caso de um preto que furtou uma hóstia e conseguiu se livrar do cativeiro de seu senhor, pensou em fazer o mesmo para se livrar do marido, em um ato de desespero motivado pelo medo. Então, você imagine como era a vida dessa mulher para ela preferir ir para a cadeia do que continuar convivendo com esse marido, né? Mas, enfim, outra coisa que contribuía para essa nova religiosidade popular que foi se formando era o seguinte: ao contrário de Portugal, que tinha várias igrejas e festividades religiosas que garantiam o exercício exterior da fé, na colônia a prática religiosa era mais individual e acontecia na maior parte das vezes dentro de casa, porque não havia tantas igrejas assim. Com isso, as fronteiras entre o sagrado e o profano se tornaram confusas e a relação das pessoas com Deus e com os santos foi mudando. Então, é nessa época que surgem práticas como a de você negociar com um determinado santo. E aí, eu não sei se você já ouviu falar de coisas nesse sentido, mas digamos que você pede alguma coisa para o santo. Se ele não te atende, você pode virar ele de costas, você pode colocar ele em um copo com água, você pode enterrá-lo, ou em alguns casos mais graves, segundo consta aqui no livro, as pessoas chegavam a urinar ou a defecar em cima dos santos para poder, enfim, puni-los por não ter feito a sua parte no acordo, esse tipo de coisa. Por isso mesmo, só que veja, as pessoas que faziam isso não o faziam com maldade, não faziam isso para negar a fé. Faziam isso porque estavam com raiva do santo, que era um amigo dele. O santo estava ali dentro da casa dele, aí ele pede um negócio e o santo não faz. Aí a pessoa ia lá e castigava e punia o santo de alguma maneira. Por isso mesmo, como não havia ainda um tribunal do Santo Ofício no Brasil, atuante no Brasil, pelo menos de início, os inquisidores tiveram que investir em uma pedagogia do medo. Então, de uma hora para outra, tudo virou uma possível heresia que renderia prisão e deportação para Portugal, e a viagem não era nada agradável. Então, a noção de culpa foi ganhando força, ela foi vindo ao nível da consciência, e a delação era incentivada, nem que fosse para mostrar ali boa vontade para com o sistema e assim se livrar de possíveis acusações. Havia ainda a presença dos membros da Companhia de Jesus, que foi um outro braço ali da Contra-Reforma Católica ao lado do Tribunal do Santo Ofício. Isso porque, como os jesuítas tinham uma formação humanista e desenvolveram técnicas para aprender a língua local e assim catequizar os indígenas a partir de elementos que eles já conhecessem, os serviços dos jesuítas eram muito requisitados. E, de fato, eles foram bastante exitosos em catequizar os grupos indígenas do litoral do Brasil. Porém, conforme a colonização foi adentrando o território e os padres tiveram de lidar com a diversidade de grupos que viviam nos sertões do Brasil, a coisa complicou, mesmo porque havia ainda conflitos de outra ordem que não religiosa, por exemplo, conflitos políticos envolvendo os jesuítas. Então, como eles iam a essas regiões isoladas, conforme os anos foram se passando, não era incomum que a companhia recebesse como doação fazendas, gado, enfim, para poder construir igreja, para poder construir escola, e isso gerou ali uma tensão cada vez maior com os colonos locais, que, por sua vez, já não gostavam muito dos jesuítas por conta dessa história de não poder escravizar os indígenas, que eram vistos pelos padres como essas almas a serem convertidas. Um desses polêmicos padres jesuítas da época foi um português chamado Manuel da Silva, que tinha ido em missões para o Paraná,
a Bahia, o Maranhão e depois o Piauí, cujo território só seria separado do Maranhão, ainda que permanecendo ali subordinado à Igreja de Pernambuco, em 1761. O padre Manuel, além de missionário, era também o administrador de 6 fazendas que somavam mais de 2.000 cabeças de gado e 17 escravos. Pelo que eu entendi, essas fazendas ficavam todas em Goiás, ou seja, ele trabalhava num lugar e comprava ali as fazendas em outro, porque ele administrava essas propriedades em nome da Companhia de Jesus, só que ele recebia tudo isso de doação, mas ele não repassava isso para a companhia. Então ele administrava por conta própria, ele desviava o dinheiro para poder ser esse fazendeiro do interior de Goiás. E é por isso, talvez, que ele tenha comprado tudo isso tão longe de onde ele atuava. Eventualmente, com a expulsão dos jesuítas, né, sobretudo depois lá do Marquês de Pombal, aquela coisa toda, o padre Manuel da Silva foi preso em 1760 e acabou morrendo na cadeia em 1766. Só que o padre Manuel da Silva é importante nessa nossa história aqui por um outro motivo. Acontece que em 10 e 27 de abril de 1758, ele enviou para o Tribunal do Santo Ofício as confissões de 2 mulheres que alegavam estar arrependidas de participar de sabás ocorridos 8 anos antes, entre 1750 e 1751. Ambas as mulheres eram escravas de um homem chamado José de Abril Bacelar, e essas mulheres viviam na fazenda das Cajazeiras, no interior do Piauí. Uma delas era a Joana Pereira de Abreu, que era uma escrava mestiça de 19 anos, que tinha apenas 11 anos quando se deram os eventos confessados por ela, e a outra era uma escrava indígena chamada Custódia de Abreu, que tinha 18 anos na época da confissão, mas que tinha por volta de 12 quando participou de um desses sabás. E uma coisa muito importante sobre essa segunda personagem, sobre a Custódia de Abreu, é que, mesmo após a lei que garantiu a liberdade dos escravos, e que foi promulgada em 1758, ela continuou sendo escrava, ou sendo escravizada, enfim, nessa fazenda das Cajazeiras. E essa condição de escravidão vai ser muito importante para ambos os relatos, porque é justamente por conta dessa condição que essas mulheres acabam estabelecendo algumas imagens que vão demonstrar uma mentalidade muito característica de um período marcado pela escravidão. Convém lembrar que, por conta da heterogeneidade dos grupos indígenas do sertão, o território do Piauí teve uma ocupação portuguesa tardia, que aconteceu ali entre 1674 e 1717. E durante muito tempo, todo esse território era usado apenas para criar cabeças de gado que iam para a Bahia e para Pernambuco, porque acreditava-se que aquela era uma terra infértil. Por isso mesmo, a população local branca era uma minoria, sendo que mais da metade das pessoas que viviam por lá, nesse meio tempo, era composta por negros escravizados, segundo dados trazidos pelo professor Luiz Motti no artigo que eu citei no início dessa minha fala. Pois bem, antes de ser revendida para o tal José de Abreu Bacelar, a Joana, que tinha ali então os seus 19 anos, era escrava de um homem conhecido como Antônio Pitomba, que tinha em sua fazenda 2 outras escravas mestiças. A Cecília, que por vezes será referida como mestra e por vezes será referida também como Mãe Cecília, e a Josefa Linda. Essas 2 outras mulheres ensinaram a Joana, então com 11 anos de idade, alguns rituais para ter comércio com um homem que, segundo elas, tinha forma humana, mas não era humano, e fazia torpezas com as mulheres, e essas torpezas rendiam a essas mulheres alguns benefícios.
Acontece que 2 anos depois desse ensinamento passado para a Joana por Josefa e por mãe Cecília, 2 anos depois disso, o tal Antônio Pitomba, que era o dono da primeira fazenda, morreu e essas mulheres foram compradas pelo José de Abreu Bacelar. Né? Então, esse José de Abreu Bacelar, ele compra essas 3 mulheres, perdão, sendo que entre elas já havia esse pacto silencioso envolvendo esse homem com o qual ela se relacionava. Pois bem, na fazenda de José de Abreu Bacelar estava uma indígena chamada Custódia, que também foi ensinada sobre esses rituais pela escravizada mestiça chamada Josefa Linda. Anos depois, percebendo a gravidade do que fizeram, essas 2 mulheres, que foram ensinadas por Cecília e Josefa, resolveram se confessar. Mas antes de passar à confissão em si, convém dizer aqui 2 palavrinhas sobre o padre confessor, que é o jesuíta Manuel da Silva. Na condição de missionário, esse personagem estava muito preocupado com a ausência da fé católica no sertão do Piauí. Segundo ele, e isso aparece de maneira insistente nas tais confissões, a ausência de igrejas pode ter levado essas mulheres ao erro, já que não havia alguém que lhes instruísse em direção à verdadeira fé católica. Nesse sentido, o documento, né, dessas confissões serviria de alerta aos inquisidores sobre essa falta de igrejas naquela região. Então, por exemplo, a primeira igreja do Piauí, que é a igreja de Nossa Senhora da Vitória, só tinha sido construída em 1733 e a própria fazenda das Cajazeiras, onde os tais sabás teriam acontecido, ficava em uma região pouco povoada e sem nenhuma igreja por perto. Faltava ali, então, a doutrina católica para orientar as pessoas. Tanto é assim que a Custódia e a Joana, que são essas personagens que confessaram a participação no sabás, estavam arrependidas do que tinham feito e diziam que nada daquilo tinha sido feito por maldade, mas sim por simplicidade. Então, por exemplo, elas profanavam algumas imagens santas porque elas não sabiam da santidade dessas imagens. E é por isso, então, que elas incorriam nesse tipo de pecado. Além disso, há que se considerar também que, presumivelmente, essas mulheres não sabiam ler e nem escrever. Então, o padre Manuel da Silva é quem foi o relator dessas confissões. E isso gera um alerta na medida em que esses discursos das mulheres estão sendo mediados por esse padre que, como eu disse antes, está comprometido em convencer os seus interlocutores, que são os inquisidores, sobre a situação periclitante do Piauí, que foi abandonado ali em relação à fé católica. E isso é confirmado pelo relato de uma moça chamada Maria Leonor, de 15 anos. Essa moça era branca e era sobrinha do dono da fazenda, né, do José de Abreu Bacelar. E ela não participou do sabás, essa Maria Leonor, de 15 anos. Só que, como ela só tinha contato com essas moças, e não havia na região nenhuma igreja, foram essas moças que participavam do sabás que ensinaram a Maria Leonor a rezar. E aí, por conta disso, ela aprendeu a rezar orações como o Credo e o Pai Nosso ao contrário. Né? E isso era tido como uma blasfêmia, como, enfim, uma apostasia ou coisa semelhante. Né? E aí não havia quem corrigisse essas orações porque não tinha padre na região. Né? E aí, aqui no Sabá do Sertão, a Carolina Rocha diz o seguinte, transcreve o seguinte trecho do depoimento dessa moça, na página 227 dessa minha edição. Maria Leonor justificava-se dizendo que no sertão onde vivia quase não havia igrejas, por isso rezava a oração ao contrário, já que ninguém podia corrigi-la. E aqui a autora cita a testemunha.
Se eu fosse criado em cidade ou outro lugar culto, mas é no meio dos sertões, onde nem eu até agora, desta idade que sou, tenho ido à igreja ou capela, nem esperança de perto me fica disso ainda. Tais são as circunstâncias desses sertões onde isto é o comum, nasce um, se batiza, casa, vive e morre, sem nunca ver, sequer com os olhos corporais, lugar sagrado ou uma igreja ou templo de Deus. Só que eu acho muito estranho que uma jovem de 15 anos tenha uma análise tão refinada sobre a situação eclesiástica ali daquela região naquele período, né? Então ela percebe de maneira muito eloquente que o problema dela é que não há um padre ali para ensiná-la, e na verdade isso é um problema de todos, porque as pessoas nascem e vivem a vida inteira sem nunca pisar numa igreja, e isso é preocupante. Né? Então veja, tendo em vista tudo isso, em vários momentos são perceptíveis algumas contradições nesses textos, nesses depoimentos, bem como certo exagero na descrição das blasfêmias cometidas por essas mulheres, né, pela Joana e pela Custódia. Com isso, especula-se que talvez o padre confessor, que é o Manuel, tenha preenchido as lacunas nesses discursos para torná-los mais gráficos e, por tabela, mais convincentes, ao recuperar toda uma imagética relacionada ao sabás. Só que, ao mesmo tempo, isso tem um efeito muito interessante na medida em que esses elementos do sabá europeu aparecem aqui nesses relatos mesclados a elementos locais como o calundu e o acotundá, que eram cerimônias que, por sua vez, já tinham recebido uma influência católica, africana e indígena, e essas cerimônias usavam danças, batuques, velas, procissões e etc. Esses elementos locais aparecem principalmente porque o nome da entidade referida pela Joana e pela Custódia é Tundá, que lembra sonoramente o nome dessa cerimônia, que é Acotundá. Então talvez exista aí alguma relação entre essas duas coisas. E assim nós chegamos finalmente aos relatos em si, que tem vários pontos em comum, então vou falar de ambos mais ou menos simultaneamente. Como eu disse antes, quando nomeado, esse diabo aqui do Sabá é chamado de Tundá. Só que na maioria das vezes, essas mulheres se referem a ele como o homem. E elas recorriam a essa entidade porque não havia na região onde elas moravam um Deus que as socorresse. Então veja que aí novamente nós temos essa interferência do padre confessor dizendo que, olha, é preciso ter mais igrejas nesse lugar. Por vezes, essa entidade assumia a forma de um, abre aspas, moleque preto, para copular com essas mulheres. E isso envolvia não apenas beijar o ânus delas, mas também fazer de fato sexo anal, o que era tido como uma afronta, considerando que esse tipo de prática sexual não era feito com um propósito reprodutivo. Né? Além disso, de vez em quando, essa entidade também podia se transformar em cachorro, cavalo, bode ou cabrito. E para invocar esse homem, havia 2 rituais possíveis. Em um deles era preciso colocar 4 potes vazios nos cantos da casa e dizer salve em cada um deles, sendo que no último era preciso dizer em alta voz salve Lúcifer, e aí o tal homem aparecia. E o outro ritual era mais ousado, porque na noite de São João, que é uma data auspiciosa dentro desse imaginário do Sabá, era preciso ir até uma igreja e bater com as nádegas na porta dessa igreja 3 vezes, chamando por Tundá. E existe nisso, evidentemente, uma afronta à fé católica. Veja que nós temos aqui já a apostasia.
Depois, era preciso ir até o cemitério, que é aqui referido como o enforcado, onde, nesse lugar, nesse cemitério, aparecia o tal homem na forma de moleque, e então esse sujeito copulava com essas mulheres, estando elas de quatro. Além disso, a Joana chega um momento ali em que ela abjura da fé católica da maneira mais profana possível para recuperar lá o primeiro ponto do martelo das feiticeiras que eu li no começo do vídeo. Né? Então, ela nega os sacramentos, que são o batismo, a confissão, a comunhão e o matrimônio. Ela xinga Jesus e Maria, ela xinga os santos e faz uma série de outras coisas. E aqui vem a primeira contradição nisso tudo e que revela que esse discurso está sendo mediado por alguém que conhece essa ideologia católica. Né? Porque veja só, é dito que essa mulher não tinha igreja para ela, nunca tinha ido à igreja. Mas se é assim, como é que ela sabia tanto sobre os sacramentos e sobre a ordem dos sacramentos? Né? Porque vamos ser sinceros, até para você blasfemar com essa precisão, é necessário ter ali um mínimo conhecimento sobre o imaginário católico. E agora eu vou ler aqui alguns trechos dessas confissões dessas duas mulheres. Tá? Já aviso de antemão que vários desses trechos podem ser ofensivos a pessoas religiosas. Então, assim, eu vou começar a ler aqui o primeiro deles, até o ponto em que não há muitas ofensas, e aí depois eu vou avisar para você e vou colocar aqui na tela a minutagem para que você possa pular, caso você ache que vai se ofender com a reprodução desses discursos aqui dessas mulheres. Tá? Mas enfim, então na página 210 é dito o seguinte: nas palavras de Joana, ou melhor, do demônio falando por ela, a mulher dizia: a renego do batismo e do padre que me batizou, da madrinha e padrinho que me puseram a mão. A renego da confissão e dos padres que me confessam. A renego da comunhão, que recebem os que comungam. Nem ali creio que esteja o sujeito que dizem ser Deus. Nem eu conheço outro Deus mais que Tundá, e não é Cristo. Nem eu creio na igreja e a renego dela e de todos os que estão dentro dela. A renego do matrimônio e dos que o fizeram. A renego da mãe de Maria e do seu filho Manuel. A partir desse momento começa o trecho ofensivo, então pule para esse tempo aqui para evitar esse tipo de coisa, porque o meu propósito aqui não é te ofender. Mas então ela continua, a Joana continua. Ela, ou seja, Maria, está muito convicta que o pariu virgem, e ela é a maior puta que houve, cachorra cheia d'água. A renego de toda a sua raça, a renego de todos os santos e de todas as santas que foram todas putas. Isso na página 210. Aí na página 214 é dito o seguinte: não mais cria que havia Deus, nem inferno, nem coisa alguma da fé. Entregava-lhe a alma e o corpo. Chamava o meu senhorzinho, minha vida, meu coração. Cria e dizia-lhe que só ele me daria o céu, que só ele me criou, me remiu, e que não outro criaria o céu, nem a terra, nem a mim. E aqui vem novo aviso, que agora vem um trecho bastante, enfim, ofensivo de novo. Que Jesus Cristo era um corno, um filho da puta e outros nomes e tremendas blasfêmias. E por fim, na página 223, é dito o seguinte: açoitando a imagem de Cristo e da Virgem Senhora, dizendo e pondo-lhe infinitos nomes e blasfêmias heréticas e de inferno, chamando a Nosso Senhor moleque, atrevido, corno, dando-o ao diabo e à puta que o pariu, a renegando dele de toda a sua raça, a renegando de seu céu, de sua igreja e de todos os que estavam dentro dela, e de quem o gerou, dos seus santos, da sua corte do céu, a renegando da sua confissão, dos padres que confessam, da sua missa e dos seus padres que a diziam. Então veja, de novo, né, a pessoa que fez essa confissão, essa moça, a Joana, por mais que ela diga que nunca foi à igreja, ainda assim ela mobiliza uma série de saberes, uma série de conceitos que só quem vai muito à igreja conhece. Daí essa ideia de que talvez o padre tenha, de alguma maneira, mediado esse discurso. Além do mais, em vários momentos essas mulheres se referiam ao diabo como senhor delas,
o que demonstra como o escravismo fazia parte até mesmo do imaginário mágico colonial dessas pessoas. Quanto à ida aos sabás, essas mulheres não iam voando até o lugar ermo onde os sabás aconteciam, mas elas também não sabiam dizer como elas chegavam a essas localidades. E aí na página 216, existe um trecho desse depoimento ou dessa confissão que diz o seguinte: pode ficar tranquilo que aqui não tem nada de ofensivo. A maior parte das noites vamos de companhia uma das outras, cada uma com o seu em figura de homem, a mocha dessas cajazeiras. A mim parece-me ir de pé, mas eu sem dúvida sou levada não sei como, porque dentro de brevíssimo espaço nos achamos todas quatro no campo do enforcado, que é o tal cemitério, donde já está como superiora de todo o congresso a mestra Cecília. O congresso é numeroso de mulheres trazidas, como suponho, da mesma sorte, de várias partes de terras distantes, mas eu as não conheço, não lhes sei os nomes. No congresso há mulheres de todas as cores e castas. Só que isso daqui não faz muito sentido considerando a realidade demográfica do Piauí da época, além do fato de que às vezes elas dizem que só havia 4 mulheres nessas reuniões, às vezes elas dizem que tanto a Joana quanto a Custódia dizem que havia muitas mulheres nesses sabás. Já uma particularidade na confissão da Custódia é que ela admite ter profanado imagens de Jesus e de Maria, além de chamá-los, respectivamente, de moleque e negrinha. E sobre isso diz o seguinte a Carolina Rocha, entre as páginas 221 e 222 aqui dessa minha edição. Chamar Jesus Cristo de moleque e Nossa Senhora de negrinha escrava indicava a fala da mestiça. Essa passagem pode revelar o grande sentido do ritual praticado das cajazeiras. Transferir para Cristo e para a Virgem símbolos máximos da catequese, denominações que serviam para caracterizar os escravos, como moleque e negrinha, apontava a liberação de uma tensão causada pela escravidão na vida dessas mulheres. Josefa, vendida ainda pequena como escrava para Antônio Pitomba, e na altura em que era escrito o documento, recentemente revendida para José, podia estar insatisfeita com a sua condição de escrava e canalizava sua fúria em direção a Cristo e à Virgem. Não havia na Europa, e muito menos nas colônias americanas, uma cristianização perfeita das camadas populares, que tendiam a dessacralizar os elementos cristãos, trazendo-os para perto de uma realidade profana. Nesse movimento, sentimentos como o amor e a raiva andavam juntos e eram transferidos para as devoções populares. Porém, no caso de Josefa, existia uma razão mais latente para explicar sua fúria, a condição da escravidão, que é o que eu disse no começo dessa minha fala, né? Dessa quarta parte do vídeo. O fato de serem escravizadas é um fato a se considerar em toda essa performance sabática, enfim, admitida por essas mulheres. E aí, logo na página 222, a autora continua dizendo: da mesma forma que os escravos repudiavam os senhores brancos que os colocavam no tronco para apanhar, também identificavam muitas vezes o cristianismo, a religião oficial desses homens, como uma doutrina hostil. Assim, a relação desses homens com o catolicismo era ambígua. Podia tanto passar pela esfera da incorporação, visto como uma forma eficaz de devoção e proteção, como podia também passar pela esfera da repulsão. Ao mesmo tempo, existia outro elemento criado pelo próprio cristianismo, mas considerado por ele antagônico: o diabo. Um diabo onipresente que era divulgado de todas as formas pelos discursos políticos e eclesiásticos. Os conjuros de Josefa e Joana e a aproximação com o diabo podia ter significado para elas uma alternativa frente à cultura dos senhores brancos que desejavam negar. Além do mais, como eu disse antes, na colônia havia o predomínio de uma afetividade positiva e negativa na prática religiosa. Então havia uma devoção fervorosa, mas havia também uma raiva incontrolável quando um determinado santo não atendia aos pedidos das pessoas. E a Carolina prossegue nesse mesmo sentido, dizendo o seguinte na página 229. A prática de se vingar dos santos, da Virgem e do Cristo, urinando em cima das imagens, introduzindo nas partes íntimas ou pisoteando, não era incomum.
mas daí a realizar sexo anal com demônios nas mais variadas formas de animais consistia em práticas um pouco mais distantes da mentalidade popular colonial. Então veja, a presença desses dois imaginários nas confissões dessas mulheres indica essa mescla de religiosidades ou indica também a intervenção desse padre Manuel com o qual elas haviam se confessado. Outra coisa muito importante sobre a confissão da custódia é que ela insinua que a Josefa a Linda, quando estava ali ensinando esses rituais sabáticos, teve algum tipo de contato sexual com ela. Então, a Josefa dizia, olha, você será beijada dessa maneira. No ânus, você fará tal tipo de sexo, de atividade sexual. E aí, a custódia dá a entender que nesses momentos havia ali algum tipo de contato íntimo entre as duas. Então, além do sexo ritual com o diabo, havia também essas práticas homoeróticas nesse sabás, pelo menos no que se refere à confissão da custódia. E há ainda nessa segunda confissão um outro elemento que demonstra a interferência do padre, porque os jesuítas viam os indígenas, como eu disse antes, como almas puras e maleáveis a serem catequizadas. Então, a confissão da custódia é muito mais branda, porque o tempo todo esse relator tenta amenizar a culpa dela, dizendo que ela se sentia mal ao fazer e dizer aquilo que estava contando, ao contrário do que acontecia com a Joana, que parece estar arrependida, mas, pelo que tudo indica, ela não se arrependeu na hora em que fez aquilo. Esse arrependimento foi bastante posterior. E aí, na página 225, aqui do Sabá do Sertão, está posto o seguinte. Esse é um trecho da confissão da custódia. Nós, os índios vermelhos, não somos ladinos como os brancos, nem ainda como os pretos, e muito menos como os que trazem raça de gente preta misturado já com alguma parte de gente branca, que é o caso da Joana, né? A Joana, como eu disse, ela era uma mestiça, assim como a mãe Cecília também era, e a Josefa Linda também. Então veja que aqui é como se os pecados da custódia fossem menores, porque ela é uma alma mais pura do que as outras, ela é maleável, então ela se deixou levar pela influência maléfica dessas mestiças, né? E aí, como eu disse, principalmente conforme a leitura do Luiz Motti naquele artigo que eu mencionei antes, que, aliás, foi o Luiz Motti quem descobriu esses documentos, né? Quem descobriu o manuscrito com essas confissões na Torre do Tombo. Mas, enfim, segundo o autor, o que marca esse relato de Sabá é, sobretudo, a confluência entre diversas religiosidades possíveis. Então, por mais que na colônia fossem predominantes narrativas sobre pactos, ou ainda cerimônias como o calundu, e mesmo a confecção de amuletos mágicos, a ideia de Sabá, até então, não era expressiva por aqui, como não era também em Portugal, como eu disse no início desta minha fala. E, de fato, pelo que eu entendi, não são muitos os outros relatos sobre esse tipo de prática por aqui. E se, por um lado, esse relato em específico reproduz elementos como a invocação do diabo, o sexo ritualístico, a reunião noturna que dura até o amanhecer, a blasfêmia, a apostasia, a transformação do diabo em animais, enfim, a abjuração dos sacramentos todos, que são elementos característicos do sabá europeu. Por outro lado, essas mulheres não citam, por exemplo, o infanticídio, que é uma das coisas lá que o Martelo das Feiticeiras diz de maneira peremptória como uma marca da bruxaria. Essas mulheres também não citam a missa ao contrário, ou ainda a fabricação de ungüentos, que são coisas tão comuns dos sabás europeus. O que há, sim, é a profanação de cadáveres e o uso de ossos de crianças durante alguns rituais nesses sabás, e ainda o ato de rezar algumas orações ao contrário. Então, talvez esses dois elementos,
o uso de ossos e a reza ao contrário correspondam, respectivamente, ao infanticídio e às missas invertidas dos sabás europeus, mas aí é mera especulação. Também é incomum nos sabás da Europa que o diabo visite as bruxas em outros contextos que não o contexto ritualístico. Ao passo que nessas confissões aqui, essas mulheres diziam conseguir invocá-lo até mesmo em casa para poder passar a noite com elas. Mas talvez o fato que mais chame a atenção nisso tudo seja como, por trás de vários elementos descritos por essas mulheres, se entreveja a influência de uma religiosidade, sobretudo, africana. E aí quem diz isso bastante é o Luiz Motti naquele artigo que eu vou deixar linkado na descrição. Então, existe essa ideia de que o diabo assume a forma de um moleque preto, né? Existem essas reuniões noturnas, os trabalhos em cemitérios, o sigilo, a existência de uma igreja alternativa para se confessar, ao invés de ir na igreja católica, vai nessa outra, né? O fato de a Cecília ser chamada de mãe em alguns momentos, os gestos feitos pelo moleque assim que ele se manifesta, como por exemplo bater no peito, andar de maneira específica, ou então performar de uma maneira particular, tudo isso levou o Luiz Motti a ver nesse relato algo muito ligado às tradições religiosas que dariam origem às religiões afro-brasileiras, o que torna esse sabá no sertão ainda mais intrigante, ainda mais peculiar e digno de ser discutido e comentado. Por isso é que eu resolvi trazê-lo aqui para contar um pouco dessa história para vocês. Enfim, eu deixarei na descrição todas essas referências. De novo, recomendo muito que você leia aqui o Sabá do Sertão, Feiticeiras, Demônios e Jesuítas no Piauí Colonial. E recomendo enfaticamente também a leitura do artigo do Luiz Motti, que é, novamente, Transgressão na Calada da Noite, um sabá de feiticeiras e demônios no Piauí Colonial. Porque nesse artigo, para além das reflexões do próprio autor, há também a transcrição desses documentos, dessas duas confissões. Então, assim, você poder ler esses documentos é algo que enriquece bastante e que deixa, assim, uma pulga atrás da orelha para saber o que de fato pode ter acontecido com essas mulheres, até que ponto esse discurso foi ou não manipulado, enfim. Deixarei na descrição o link para o meu perfil no Apoia-se, assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui, é só entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um deles. Fica aqui um agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Este canal só pode falar sobre sabás, feiticeiras e jesuítas, porque há quem colabore com ele, seja essa colaboração financeira, seja ela algorítmica. Enfim, vemo-nos nos próximos vídeos e um amplexo.